Porque nós, quando estamos na casa de Deus, não estamos a cantar para mim, nem para o António, nem para o Joaquim. Até rimei agora. Nem para mim, nem para o António, nem para o Joaquim, nós estamos a cantar para Deus. E muitas das vezes o diabo tranca-nos a boca. E a palavra de Deus diz o quê? Clama em alta voz e não te detenhas. Diga, irmão, lá assim, não pares, não te detenhas, continua. Diga, irmão, continua. Abre a boca, diz glória a Deus. Amém. Às vezes quando é naquela situação que não me apetece dizer nada. Não me apetece. Há aquelas alturas que não me apetece dizer nada. Amém. E há aquelas alturas que dá vontade de lançar cebolas, alhos e tudo e mais alguma coisa, mas não pode ser. Nessas alturas nós quando soltamos para fora, estava eu a falar há pouco que a nossa boca tem que abençoar, a nossa língua tem que abençoar, ou seja, tudo o que nós dizemos, nós vamos comer. Ou seja, tudo o que nós falamos tem que ser de bênção, para apanharmos as bênçãos. Eu sou uma tristeza, não sou nada, sou uma alegria. Amém. Glória a Deus. Mas eu passo pelas pessoas, as pessoas choram, pô. As pessoas choram, as pessoas, eu sou uma tristeza, as pessoas choram comigo. Não, choram a rir. Começa a dizer mesmo, eu estou a chorar a rir. As pessoas começam-se logo a rir, amém? Já tem que rir. Diga uma lado assim, ri. Vamos virar para a pessoa do lado e dizer assim, quando tu fores velho, eu quero-te ver as rugas que tu vais ter, quero ser como aqueles velhotes que têm aquelas rugas assim que estão a rir. Amém? É isso que nós temos que ter na nossa vida. E a palavra de Deus diz assim, clama em alta voz. Não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. O que é que isto nos quer dizer? Não quer dizer que eu ando em cima das pessoas a dizer assim, é pecado! Não quer dizer que eu ando em cima das pessoas a dizer assim, ouve lá, então mas como é que é? Tu andas a fazer isto, andas a fazer aquilo? Não. Amém. A palavra de Deus nos indica o quê? Que nós temos que demonstrar a palavra de Deus. Nós temos que demonstrar a Bíblia. Nós temos que demonstrar aquilo que está escrito. Amém? Atenção, em muitas partes da Bíblia, o Espírito Santo, porque há muita gente que diz assim, a Bíblia fala nisto, a Bíblia fala naquilo, a Bíblia fala no outro. O Velho Testamento, para nós hoje em dia, o Velho Testamento é espiritual. Ou seja, nós temos que levar espiritualmente. Não é? Glória a Deus! Porque a Bíblia também nos fala e nos diz assim, se o teu filho... Se o filho envergonhar os pais, agarram nele e vão apedrejá-lo. Glória a Deus. O que é que isto quer dizer hoje em dia? Nós espiritualmente temos que olhar para a Bíblia. A casa de Jacó, quem é a casa de Jacó? Diga, irmão, nada assim, casa de Jacó, estás muito bonita hoje. Muito bonito, não é verdade? Casa de Jacó. Amém. Jesus hoje nos quer falar que nós temos que abrir a nossa boca. Glória a Deus. Não ter medo das coisas. Como trombeta, como voz de trombeta. Como é que é uma trombeta? Aí veio o touro. O que eu gosto mais da tourada é quando o touro sai. Tem lá aquela trombeta. Como é que é a trombeta? Mas é deste estilo, não é? A trombeta faz barulho, toda a gente vê. Toda a gente ouve. Amém. Mas não é que eu chego lá fora e digo assim, Jesus, Não, amém. Através da nossa atitude, por exemplo, aqui a voz alta, nós aqui podemos olhar para a voz alta não como sendo uma gritaria. Eu chegar ali fora e dizer assim, Jesus, as pessoas chegarem, olha, desculpe, o senhor está bem. Amém. Dizer, não, olha, a Bíblia diz para clamar em voz alta. Por isso é que eu estou a clamar. Ok, então fica aí que eu fico aqui. Amém. Mas o que é que isto nos quer dizer? Não é? Não. Em voz alta, toda a gente nota o quê? As nossas atitudes. Amém. As pessoas olham para nós e dizem assim, aquela pessoa é uma pessoa simples. É uma pessoa que pode-se confiar, é uma pessoa que se pode falar, é uma pessoa em que eu me sinto bem a falar com ela. Porquê? Porque ela clama em voz alta, não é que ela anda aos berros, mas ela demonstra aos outros, e mais uma vez eu digo, não somos nós que demonstramos, mas sim Deus que demonstra em nós. Assim como eu falei que Jesus teve a humildade em que diziam assim, tu és filho de Deus, e ele dizia, tu dizes. Glória a Deus. A própria palavra de Deus diz que
uma mão faz, a outra não tem que saber. O que é que eu quero dizer com isto hoje? Amém? O próprio Deus nos exalta se nós clamarmos em alta voz e não determos aquilo que Ele coloca em nós. A pior coisa que nós fazemos na nossa vida é Jesus nos enviar para fazer algo e nós determos. Jesus diz, olha, vai. Às vezes chega, Pedro, fala àquela pessoa. Ela precisa. E o Pedro, não. E ele vem outra vez e diz, Pedro, ou então, Sandra, fala. Sandra, não faças isso. E nós vamos fazer ao contrário, o que ele diz. Estamos a deter a sua vontade. Amém? Eu ouvi uma pregação e é muita verdade no dia de hoje. Os milagres de Deus, digamos que o sobrenatural de Deus são e é para as pessoas ousadas. Para aqueles que são ousados em falar. Aqueles que são ousados em falar, chegar e dizer assim, olha, Jesus, salva-te. Jesus faz isto, Jesus faz aquilo. Ter sabedoria em agir. Essas pessoas veem muito mais milagres do que aquelas que se calam. Jesus faz mais milagres nas suas vidas. Amém. Nós temos exemplos de pessoas que disseram nos médicos com doenças crónicas, disseram nos médicos, não, Jesus salva, Jesus cura esta doença e na análise seguinte não tiveram nada. E também temos exemplos das pessoas que chegaram ao pé do médico, o médico disse, tu tens isto? E a pessoa diz, tenho. Amém. E o que acontece? A pessoa tem, chegou à próxima análise, tinha outra vez. E tinha outra vez, e a pessoa enterra-se outra vez, e a pessoa enterra-se outra vez. Diga ao irmão lá assim, clama em alta voz, não te detenhas. Amém. E não é ser peixeira, peixeiras já chegam aos da praça. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É engraçado, Jesus nunca chegou. A única coisa que Jesus fez de mais, digamos que chamou mais a atenção, foi quando ele entrou no templo. Não é? E estavam lá montes de vendedores a vender e a comprar. Não é? E ele não achou e atirou tudo. E disse, na casa do meu pai, a casa do meu pai é a casa de oração. Amém. E vocês a transformaram num covil de ladrões. Diga-me nada assim, o teu interior é a casa de Deus. Por isso não transformes a casa de Deus num covil de ladrões. Amém? Não transformes a igreja num covil de ladrões. Clama em alta voz e não te detenhas. Amém? Disseram-me que eu era muito tímido, que eu era isto, que eu era aquilo, que eu era outro. Não! Eu tenho medo disto. Não, vamos superar esse medo. Porquê? Porque Jesus, o próprio Deus, nos diz que não dá espírito de medo. Diga, irmão, lá assim, Jesus não te dá espírito de medo. Por isso é que nós cantamos aqui que temor não há. Amém? Jesus não nos dá espírito de medo. Glória a Deus. Portanto, quando nós começamos a ter medo, amém? Todos nós temos medos. Mas Jesus não nos dá espírito de medo. Nós temos que superá-los. Amém? E quando nós começamos a pensar assim, eu tenho medo desta situação. Mas eu não posso ter medo disto. Isto às vezes, há medos na nossa vida que nos detêm. Em situações que nós podemos fazer coisas completamente sobrenaturais. Amém? Se nós avançarmos sempre, estivermos sempre a avançar, nós chegamos a uma altura que o próprio Deus vem falar connosco. Os irmãos querem que Deus fale convosco verdadeiramente, diretamente. Não é, Paulo? Amém? Nós queremos que Deus fale verdadeiramente connosco, então nós temos que trabalhar para isso. Não é que existam metas a alcançar, não. O que é que acontece? Nós cantamos aqui, me ensina a ter santidade. Não é? Mas para isso Jesus tem que entra na minha casa, entra na minha vida. Olha só o processo. A música não é por acaso. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Depois diz assim, me ensina a ter santidade. Antes diz assim, entra na minha casa. Diga, irmão, lá assim, Jesus tem que entrar em ti. Jesus tem que entrar na tua casa. Jesus tem que entrar na tua vida. Ele tem que mexer com a tua estrutura. O que é a estrutura? Amém. É tudo, não é? Tudo na nossa vida.
É os ossos, como disse ali o nosso irmão e muito bem. Né? É os músculos. É o estômago. Né? É tudo.